Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta. O nosso convidado de hoje é Carlos Jorge Almeida, presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, eleito pela CDU, que vai no primeiro mandato à frente desta autarquia. Carlos Jorge Almeida, que acumula uma larga experiência autárquica, presidiu também já a Junta de Freguesia de São Sebastião, em Setúbal, uma junta de enorme dimensão, e que passou também pela variação da Câmara Municipal do Montijo, entre outros cargos e funções desempenhadas, o que lhe permite ter uma visão mais abrangente sobre o papel do poder local, do poder local democrático na região e também sobre a importância da proximidade. E é por aqui que vamos já começar. Boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Mário. E começo por lhe perguntar como classifica o trabalho de proximidade que é desenvolvido pelas autarquias, em concreto pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo, como classifica o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido neste mandato, tendo em conta essa proximidade. Acha que neste capítulo, no que toca à Junta de Freguesia de Pinhal Novo, essa proximidade pode até ser ainda mais reforçada de futuro? Bem, de um ponto de vista geral, concordo absolutamente com aquilo que o Mário diz, que a característica fundamental do poder local é a proximidade. Se isto é assim do ponto de vista geral, podemos dizer que do ponto de vista da CDU é uma questão que para nós é muito mais crucial, é uma questão-chave. Nós não entendemos a gestão do que quer que seja, nomeadamente a gestão do poder local, das freguesias, dos municípios, sem uma participação a todos os níveis. Uma participação popular, uma participação dos agentes do território, sejam eles agentes económicos, sociais, culturais, recreativos, desportivos, o que for, e obviamente sem a participação do cidadão no plano individual. E portanto entendemos que, sendo eu, como disse bem, um autarca que já tem anos e anos de experiência e que nunca estou satisfeito com aquilo que se realiza, até porque o realizo em coletivo e, portanto, também debato muito e reflito muito e faço sempre as contas sobre aquilo que foi concretizado ou não. Devo lhe dizer que estou muito satisfeito com a forma como nós temos conseguido afirmar a proximidade na Junta de Freguesia do Pinhal Novo. Aliás, no contexto e no seguimento de um caminho que já vem desde o 25 de Abril, portanto, desde o poder local democrático e do seu nascimento. Porque a CDU, aliás, vamos dizer o PCP... Sim. É o meu partido, efetivamente. Mas o PCP é poder neste Conselho desde sempre. Sim, exatamente, como tem, digamos, o meu score em termos de gestão autárquica em todo o distrito e em toda a área da Península de Setúbal e do litoral alentejano. Mas pronto, para lhe dizer que de facto sou muito satisfeito nesse aspecto. É importante ouvir as pessoas, é importante estar muito próximo. Nós temos, por exemplo, uma área de grande êxito do nosso ponto de vista, que é a área das relações com o movimento associativo popular, portanto, onde conseguimos estabelecer relações que são, do meu ponto de vista, excepcionais, do ponto de vista até pessoal, do ponto de vista humano, melhorando, obviamente, aquilo que era a colaboração e o apoio da autarquia às associações, com as quais temos hoje contratos de programa, desenvolvimento cultural, recreativo, desportivo e até social, mas, para além disso, mesmo nos domínios onde somos mais frágeis, onde ainda temos grande fragilidade, que são os domínios da higiene e limpeza urbana e do tratamento dos espaços verdes. Já lá iremos. Que cairemos nas juntas de freguesia, como se sabe, há algum tempo atrás, por imposição da lei, mas mesmo aí, não resolvendo, há uma coisa que nós muitas das vezes conseguimos fazer, ou quase sempre fazemos, é ouvir as pessoas, é explicar-lhes, é justificar porque é que as coisas não acontecem e, portanto, fazer delas também intervenientes ativos no julgamento e na percepção das pessoas relativamente àquilo que se passa na sua terra, no seu território. Mas essa proximidade pode vir a ser ainda mais reforçada? Pode vir a ser mais reforçada quando essa proximidade depois se transforma em resolução prática em tempo útil daquilo que as pessoas colocam. É bom estar a ouvir, mas também temos que passar às pessoas esta percepção de que é ouvir para realizar, e nós ainda não temos
capacidade para muitas vezes ouvir e resolver em tempo útil aquilo que são as questões que a população nos traz. Que balanço faz então, de forma sintética, relativamente a este exercício autárquico, mas tendo em conta aquilo que falava há pouco, que foi aquilo que foi prometido e aquilo que conseguiu ser concretizado pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo? Em todas as áreas, à exceção daquelas onde eu considero que há debilidade, penso que nós conseguimos atingir objetivos que são muito bons. E não digo melhor porque o meu grau de exigência é muito alto e dos camaradas que me acompanham também no coletivo é muito alto. Mas do ponto de vista da relação, como eu digo, com os agentes do território, do ponto de vista da visão e do projeto daquilo que nós queremos para o Pinhal Novo, do ponto de vista até do relacionamento interinstitucional com as autarquias, com as outras autarquias, incluindo o município, o relacionamento interinstitucional com as outras forças políticas a nível do Estatuto de Direito à Oposição, o respeito que as forças políticas da oposição que fazem, portanto, as suas propostas e que estão contra quando entendem que devem estar, ou que estão a favor quando entendem também a solução adequada, é de enorme respeito e de enorme consideração. E isso é granjeado na prática. As pessoas podem ter as suas ideologias, podem ter os seus projetos para a vida, podem se distanciar de nós, mas há uma coisa que deve acontecer, é o respeito, é a compreensão de que estamos a fazer o melhor do nosso ponto de vista e estamos a cumprir o nosso programa. E, portanto, é nesse ponto de vista do relacionamento com todos, agentes, coletivos, pessoas singulares, as coisas são absolutamente excepcionais. Onde considero, obviamente, que há fragilidade, foi nessas circunstâncias que a lei fez impor às juntas de freguesia transitadas da Câmara e para as quais a maior parte das juntas, e é o nosso caso, grande junta urbana, não estava, obviamente, preparada. As juntas de freguesia, e esta tem sido uma questão, julgo eu, muito debatida na ANAF, na Associação Nacional das Freguesias, deveriam ter maior autonomia no seu entender também, ou não, em relação às câmaras municipais. Considera que há aqui um longo caminho por percorrer nesta matéria? Há um caminho que já foi percorrido e há um caminho farto para percorrer e centrá-lo naquilo que é essencial. Vamos lá ver. Como o Mário sabe, eu, para além de ser terceiro autarca de freguesia, faltou a referência à Junta de Freguesia da Moita, onde iniciei, a Assembleia de Freguesia e depois a Junta de Freguesia da Moita. Fui durante muitos anos assessor jurídico da ANAF. E, portanto, mesmo quando não era autarca de freguesia... E também do grupo parlamentar da CDU? Também, do PCP e assim na Assembleia da República. Mas pronto, dizer-lhe que acompanho esta matéria, portanto, e tenho um conhecimento, ou obrigatoriamente tenho que ter, sobre ela. E aquilo que posso dizer é que o que é fundamental é que tudo aquilo que seja ganhos de competência, por competência é responsabilidade. Se eu sou competente pelos espaços verdes, isso não é para trazer uma medalha. Eu sou muito competente. Significa que eu tenho que ser muito responsável e tenho que resolver. Ora bem, então aquilo que é fundamental nesta matéria é que as juntas de freguesia possam ter responsabilidades que venham diretamente do governo, que reparta perante elas os recursos públicos que eram destinados a outras entidades eventualmente, mas sobretudo sem retirar aos municípios, porque os municípios têm uma tarefa que ainda hoje é extremamente complexa e que foi carregada também com as questões relacionadas com as responsabilidades no domínio da educação, no domínio da ação social e no domínio da saúde. E é para que as câmaras municipais, enfim, em princípio, achassem curial ficar com todo esse conjunto de funções sociais do Estado, que o Estado deveria competir, assegurar, que depois lhes tiraram e empurraram para as juntas de freguesia as competências na área da higiene e limpeza urbana e na área do tratamento dos espaços verdes. Enfim, algumas autarquias de freguesia assumiram, outras, os municípios e as freguesias não avançaram nesse sentido. Portanto, há concelhos aqui vizinhos do Concelho de Palmela onde não se avançou um único passo capaz nesse sentido. Que, enfim, cabe aí às autarquias de freguesia, obviamente, fazer o seu papel, e à ANAF também, enquanto associação que a todas representa de norte a sul do país, mesmo aquelas que não integram, que não são associadas, e são poucas, mas, portanto, essa é a questão fundamental, é que se venha, portanto, do Poder Central esse conjunto de competências de responsabilidades, acompanhadas sem roubar aos municípios dos recursos financeiros que são tão necessários e que ao Governo cabe distribuir. Portanto, o Governo qualquer Governo tem o papel fundamental de distribuir os recursos do Estado. Portanto, não é para fazer outra coisa que não seja o distribuir de forma cabal, de modo a garantir que todos os territórios têm equilíbrio, têm desenvolvimento e, portanto, um desenvolvimento harmonioso do país é o que se pretende, é o que deve acontecer. As freguesias precisam de mais, mas também precisam de meios.
precisam de capacidade para intervir. E isso não tem acontecido, sobretudo com esta legislação, que ainda no tempo da geringonça, deixa-me dizer porque isto é interessante, ainda no tempo da geringonça, António Costa e Rui Rio assinaram e sufragaram num texto. E, portanto, mesmo nessa altura, as questões fundamentais e, digamos, cruciais do ponto de vista do poder local democrático não foram discutidas com as forças políticas que estiveram, portanto, também envolvidas na geringonça, reivindicando, sugerindo, apontando caminho, mas foram construídas com a principal força da oposição, o PSD. Sendo António Costa, então, na altura, primeiro-ministro eleito pelo PS. Exatamente. Quais elegeria como principais dificuldades de uma junta de freguesia nos dias que correm, tendo já abordado aqui esta panorâmica que não deixa de escapar a este cenário difícil, mas para aquilo que é o dia-a-dia numa junta de freguesia, e olhando para aqueles que são os orçamentos a que têm possibilidade de aceder ou construir, como queiramos chamar, quais são aquelas que são as principais dificuldades? Desde logo, e a pergunta é muito bem formulada, desde logo, a grande distância que existe entre as responsabilidades e os recursos, como disse. Vamos lá ver, se nós agarrarmos na legislação, verificamos que nós temos responsabilidades na área da saúde ou na área social, mas ter responsabilidades tem que se materializar em qualquer coisa. Bom, e que coisas são essas? O que é que uma junta de freguesia pode fazer na área do social ou na área da saúde que interfira diretamente com a situação que se vive em cada território, se ela não tem recursos financeiros para o que quer que seja? É claro que as juntas de freguesia acabam por realizar ações, mas são ações muito pequenas. E, portanto, aquilo que acontece é que as responsabilidades são muitas do ponto de vista daquilo que são as atribuições das autarquias e as competências dos órgãos, mas depois a capacidade para realizar é mínima. Falou, portanto, desses apoios financeiros ou desses recursos que vêm do Estado. A junta de freguesia de Pinhal Novo tem pouco mais de 300 e tal mil euros que vêm do Orçamento do Estado. Também em São Sebastião, portanto, onde estive com uma população muito maior, as verbas andavam à volta, peço desculpa se não me recordar bem, 350 e tal mil euros. Bom, nós temos hoje uns recursos financeiros muito mais, portanto, robustos, porque contam com aquilo que vem da Câmara Municipal, das competências que eram exercidas pela Câmara, que passaram a ser exercidas pela Junta e que o Governo, através da Direção-Geral das Autarquias Locais, retira à cabeça ao município para transferir para a freguesia. Mas esses recursos são recursos que, ao contrário daquilo que acontece com o orçamento, que tem um caráter geral e é para aplicar onde for, onde o programa das forças políticas se encaixar, esses recursos são só para aquela questão. Portanto, eu não posso receber, por exemplo, 1.000 euros, 10.000, 100.000 euros da Câmara e gastá-los, por exemplo, no apoio social para fazer, portanto, qualquer coisa relacionada, sei lá, com uma oficina domiciliária ou qualquer outra coisa, eu não posso. E aquilo que está a dizer é que o município, ao transferir essa verba, é uma verba que deixa de... Está consignada. Não pertence ao município, vem para a Junta, mas vem consignada. Vem consignada para aquele objetivo. E, portanto, não pode ser utilizada noutra finalidade. Não pode ser utilizada. É um princípio que vigora no orçamento. Qualquer orçamento é de não consignação, mas ali há consignação, porque aqueles recursos têm que ser aplicados, efetivamente, naquilo que se reportam e que são subtraídos ao município, como é evidente. O município já não os vê. O município informa quanto é que gastava e esse dinheiro é imediatamente à cabeça remetido para as juntas de freguesia. E, portanto, essa é a principal dificuldade. É a relação que inexiste, não é proporcional entre o conjunto de responsabilidades que nos são pedidas, que nos são solicitadas e aquelas que decorrem das verbas que o Orçamento de Estado coloca à disposição das freguesias. E a ideia que passa para muitos, inclusive para muitos autarcas, não há que os escamotear, é que as juntas de freguesia não passam de um parente pobre no meio deste processo do poder local democrático, mesmo quando olhamos para as câmaras municipais, para os municípios. Sim, a relação é sempre uma relação em que a dimensão da responsabilidade e a dimensão do território parece determinar a dimensão da relevância do órgão, da sua importância. Eu, nesse caminho que tenho feito de aprendizagem e de partilha com os meus camaradas, com as populações, com os territórios onde eu intervenho, esforço-me sempre, e acho que tenho conseguido, por desmistificar essa realidade. Uma junta de freguesia,
uma Câmara Municipal, o Governo da República têm a mesma dignidade e pese muito embora aquilo que é, obviamente, o poder que cada um tem para intervir na vida das pessoas e interferir, a verdade é que aquilo que nos dá legitimidade é a forma como o voto é exercido. Voto por sufrágio secreto, universal e direto. E isso é que é fundamental. É a metodologia que faz com que um agente da autoridade de uma força de segurança, por exemplo, quando chega ao pé do Presidente da Junta, preste continência. Isto não está a prestar continência ao Carlos Almeida, nem ao Álvaro Amar, nem à Cecília de Sousa. Está a prestar continência à democracia, ao poder local democrático, àqueles que a população elegeu como seus representantes. E, portanto, isto mostra a relevância e a importância que a Junta de Freguesia tem. Qualquer Junta de Freguesia, não, obviamente é do Pinhal Novo, qualquer Junta de Freguesia. Agora, a dimensão... Acha que existe uma guerra surda, muitas das vezes, entre presidentes de Junta e presidentes de câmaras municipais? Também não chegaria aí. Não acho que há uma guerra surda. Acho é que há, no plano geral, no plano geral, a ideia de que nós somos muito mais importantes e que vós sois menos importantes e que temos que prestar... da parte dos municípios em relação à Junta. E que temos que prestar alguma vassalagem, ou pelo menos ser muito simpáticos, ser muito lisonjeadores para beneficiarmos de qualquer apoio que aí vem. E sabe-se que isso acontece e não tem a ver, muitas vezes, até com a circunstância dos partidos de cada terem ou não a mesma cor, serem ou não da mesma cor política, mas há muitos autarcas do município que têm a ideia de que a dimensão das suas responsabilidades, porque é maior que a dimensão das responsabilidades daquilo que têm apenas responsabilidade sobre uma parcela pequenina do território, uma freguesia, que lhes dá uma importância e uma soberania que de facto a lei não contempla. Uma coisa é aquilo que está na lei, outra coisa são as relações que se estabelecem, mas aí as pessoas às vezes sonham um bocadinho e vão um bocadinho a mais do que o seu chinelo. Aqui no Pinhal Novo e no Concelho de Palmela não se registra esse facto? Eu creio que não. Aliás, nós temos uma junta de freguesia, por exemplo, que é da oposição. E com a autarca que eu estou convicto que se sentisse no dia-a-dia essa circunstância, com certeza estaria à vontade para denunciar. Também do ponto de vista dos autarcas da CDU isso também não ocorre. Significa que estamos sempre de acordo sobre todas as questões que se colocam no dia-a-dia? Eventualmente nós estaremos, mas isso não tem nada a ver com falta de respeito, de consideração e de relevo daquilo que é a importância institucional de cada um. O senhor, dizíamos há pouco, e já presidiu a Junta de Freguesia de São Sebastião em Setúbal, uma junta com uma dimensão considerável, não menosprezando a Junta de Freguesia de Pinhal Novo, como é óbvio, mas também já foi vereador na Câmara Municipal do Montijo. Não vale a pena estar a recordar a passagem pela Junta de Freguesia da Moita neste caso, porque já me vou fazer entender onde quer chegar. É muito simples a questão que eu tenho para lhe colocar. É mais difícil ser-se presidente de uma junta de freguesia ou vereador numa Câmara Municipal, independentemente de se ter pelouros ou não se tê-los nessa Câmara Municipal? Eu diria que é mais difícil. Estamos a falar em abstrato, nós estamos a falar num caso concreto, estamos a falar em abstrato. Falando em abstrato, é de muito mais absorção, responsabilidade, peso, interferência, enfim, na nossa maneira de ser e estar, ser a Presidente de Junta do que ser vereador. Os seus vereadores, todas as forças políticas, que me desculpem, com certeza que alguns serão mais do que outros mais velozes, mais competentes, trabalharão mais, terão mais capacidade de envolver equipas e tudo mais, mas ser Presidente de Junta envolve uma responsabilidade enorme. Porquê? Porque, como falávamos há bocado, Mário Rui, cada vez as competências e as atribuições se alargam. Portanto, cada vez é mais complexo o trabalho de uma freguesia. Ela tem que estar presente no cotidiano dos cidadãos numa série de questões. E o Presidente da Junta, quer seja no domínio do apoio à comunidade educativa, quer seja no domínio da intervenção na área social, quer seja do ponto de vista das questões que têm a ver com a qualidade de vida no plano urbano, no plano rural, no ambiente e tudo mais, tem em conjunto uma publicidade de tarefas, de preocupações, de resoluções
decisões que tem que tomar, que tornam esgotante esta tarefa, aliciante, como é óbvio, porque quem corre por gosto não cansa, e as pessoas estão aqui nas autarquias com certeza porque têm a vontade e gostam de estar, mas é de grande exigência, e porque abrange um conjunto de ações muito dispares, muito diferentes umas das outras, é de grande dimensão e mais esgotante, diria eu, do que aquela que é a tarefa que, de um ponto de vista concreto, embora possa haver, portanto, responsabilidades em 3 ou 4 horas distintas, muitas vezes eu falo até do caso da nossa vereadora Maria João Camolas, por exemplo, que chegou a ter imensas ações, imensas competências, do ponto de vista social, do ponto de vista educativo, portanto, do ponto de vista cultural, e é de grande exigência também. Agora, considero, obviamente, com a experiência que eu tenho, enquanto vereadora e enquanto Presidente de Junta, que esta tarefa de Presidente de Junta é mais exigente. Posso inferir da sua resposta que gostou mais ou gosta mais de ser autarca de freguesia do que vereador numa Câmara Municipal? É que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, mas Mário Rui, eu nunca tive a possibilidade de ser vereador a tempo inteiro. Ao meio tempo, com pelouros, portanto, com tarefas concretas. O que eu lhe posso dizer é que, da minha experiência, me sinto muito bem como Presidente de Junta, mas também me sinto bem como autarca. Eu sou autarca, e isso é que é fundamental. E, portanto, o facto de ser autarca é alguém que tem que resolver o problema das pessoas, tem que estar com elas e tem que tentar ou resolver ou representá-las perante os poderes onde elas podem dirigir-se e encontrar acolhimento para as suas pretensões. E, portanto, isso é ser autarca. Estou muito satisfeito com aquilo que pude realizar ao longo destes anos, estou disponível para continuar a ser autarca, se for esse o caso. Agora, não posso pronunciar relativamente a uma tarefa que ainda não exercia em concreto. Onde quer que estivesse, procuraria fazê-lo como a CDU faz, com trabalho na Honestidade e Competência. Já agora que fala nisso, que está disponível, significa isto que poderemos ter Carlos Jorge de Almeida a recandidatar-se à Junta de Freguesia de Pinhal Novo nestas próximas autárquicas? O meu partido e os órgãos da CDU decidirão, e onde com certeza tomar a melhor decisão para... Com certeza que já sabe qualquer coisa, nos pode adiantar. Já estamos em quase que contagem decrescente, só não estamos bem, eu e o Mário centrados e focados porque temos umas legislativas agora. Eu e o Mário Rui conhecemos há muito tempo. E conhecemos-nos pessoalmente no Montijo, não é? Portanto, quando fui cabeça de lista à Câmara Municipal de Montijo, e recordar-se, talvez não se lembre, que eu fui apresentado no último dia de maio, como cabeça de lista à Câmara Municipal, no último dia de maio. Recordo com certeza. Recordo-me também do resultado eleitoral e também daquela que foi uma análise feita pós-eleitoral em que em que muitos apontavam o facto de, se a CDU tivesse iniciado a campanha no Montijo mais cedo, poderia muito bem ter ganhado as eleições para a Câmara do Montijo. Não foram Poderia ter sido Presidente da Câmara Municipal do Montijo. Não foram muitos votos, mas de qualquer modo... 350, 400, por aí. Exatamente, foram 462, salvo erro. Mas não foram muitos votos, mas tivemos de facto a percepção de que as coisas podiam ter ido mais longe, podiam ter sido diferentes, e já agora, deixa-me dizer com alguma vaidade, mas também com responsabilidade. Acho que com os quadros que tínhamos, com o conjunto de agentes do território que estavam connosco, o Montijo hoje seria uma terra onde daria mais gosto de viver. Portanto, tenho essa ideia, é uma ideia que nunca pude concretizar em coletivo, mas tenho essa ideia e desejo, obviamente, que agora, perto das eleições autárquicas, os montijenses possam encontrar com certeza o melhor caminho, as melhores soluções, e toda a gente sabe do meu ponto de vista onde é que estão as melhores soluções, e portanto não é preciso dizê-lo, mas faço votos que vier ter interpelação, encontro, enfim, mais qualidade, construa de facto uma terra onde dê prazer viver, porque é uma terra muito bonita, tem muitas condições, nomeadamente tem uma zona ribeirinha que é um espetáculo. Mas já agora que partilha deste ponto de vista, ou dessa percepção, ou dessa análise então feita à época, não lhe parece que seria importante agora para estas autárquicas não chegarmos até ao final de maio para conhecer os candidatos e conhecê-los mais cedo? Sinta-se perfeitamente à vontade para Sim. poder aqui avançar em direto, ao vivo e a cores, digamos assim. O que quer que seja. Não, como lhe digo, eu acho que este é um tempo que não é demasiado atendendo à experiência que eu próprio tenho, não é? Pronto. E depois eu também compreendo que será eventualmente mais fácil, deixe-me dizer isto também sem qualquer malícia, mas que é mais fácil escolher quando há poucos quadros, há poucas pessoas que possam incorporar esta candidatura ou aquela candidatura e ter êxito, e ser exitosos. No nosso caso, na CDU, não acontece assim. No
no Concelho de Palmela e obviamente, em Pinhal Novo e nas demais freguesias. Nós temos quadros que estão no município, quadros que estão nas freguesias, quadros que estão no poder local, outros que nem sequer estão, que têm condições para a qualquer momento agarrar esta tarefa e levá-la à frente com êxito. E essa circunstância também faz com que estejamos mais descansados, porque muitas das vezes, quando se encontra um quadro com muita rapidez, é porque não foi fácil escolher. E às vezes o ser fácil escolher não significa que seja a escolha que seja mais prazerosa, que seja mais adequada. Uma escolha mais complexa, mais maturada. Venha a revelar-se mais eficaz. Exatamente, mais maturada, tem todas as condições e, como digo, quem foi apresentado no último dia do mês de maio não acha surpreendente que possa, durante o mês de maio, aliás, as legislativas, o Mário Rui já disse, as legislativas introduziram aqui uma situação de complexidade que fez com que elas sobrepusessem, até, enfim, pelo significado que tem na nossa vida coletiva, às eleições e às questões autárquicas, claro. Carlos Jorge Almeida, já demos aqui já deu aqui uma pincelada ao de leve por daqueles que é um principal problema com que as autarquias, quer as juntas de freguesia, quer as câmaras municipais, se debatem atualmente. O problema da higiene urbana e da limpeza, acrescentou os espaços verdes, também poderemos lá ir, mas gostava de começar pela perspectiva do Pinhal Novo, da Junta de Freguesia, Concelho de Palmela, que não fogem à regra, sobre a higiene urbana e a limpeza. O que é que pode ser feito? Porque isto começa a transformar-se quase que como num flagelo, a resolução deste tipo de serviço que é prestado à população. O que é que pode ser feito para se melhorar a capacidade de resposta nesta área em concreto? Há muita coisa que pode ser feita. Sublinho a circunstância, por exemplo, da minha camarada Ana Teresa Vicente já ter focado este aspecto como um aspecto que preocupa todos os municípios da área metropolitana. Estamos a falar da zona de Lisboa, como é evidente da capital do país, mas dizer-lhe que, sendo uma questão relevante, nós não podemos fazer o que quer que seja sem traçarmos um diagnóstico que analise com muito cuidado aquilo que ocorre. Vamos ao diagnóstico então. Este diagnóstico que fazemos diz-nos que a higiene e limpeza urbana não é, do ponto de vista geral, um problema no Pinhal Novo. Aquilo que será um problema maior será talvez determinados setores que a população confunde muito com a questão da higiene e limpeza urbana, com a varredura, principalmente a varredura mecânica, a varredura manual, mas que tem a ver com outras circunstâncias, são os chamados monos, ou seja, aquelas questões que nós temos em casa, os móveis, os aparelhos, os eletrodomésticos, o que quer que seja, que em determinados momentos, nomeadamente as férias, por exemplo, em que a maior parte das pessoas, por não ter condições financeiras para grandes viagens, enfim, fica por casa e vai remodelando tudo aquilo que é o seu mobiliário, tudo aquilo que tem em casa e criando condições para ter maior conforto. E depois são depositados junto aos contentores. Exatamente, é que há dias de recolha, normalmente os municípios não têm capacidade para recolher tudo isso, também externalizam esses serviços, a externalização também é complexa, há dias determinados onde isso deve fazer a população, porque aqueles monos lá em casa não ficam bem, tende a pô-los em qualquer dia, mesmo que a recolha seja ao domingo, e à quarta, por exemplo, põe à quinta-feira, quando já não a recolha já foi feita, e portanto há aí um caminho até de sensibilização para fazer. Mas, mais do que isso, é preciso perceber, quando isto são responsabilidades que transitam do município para as freguesias, quais são as condições que as freguesias têm nos primeiros anos, e sabe que eu já passei por isto, como é evidente em Setúbal, um concelho que é tão pioneiro como Palmela, mas que hoje levou a transferência de competências, portanto, a um limite excepcional, tanto de verbas como de responsabilidades. Eu lembro-me, portanto, para as tantas, em Setúbal já tinha 75 trabalhadores, não tenho 75 trabalhadores operativos em Pinhal Novo, e portanto é um processo. Mas o que é que acontece? Acontece que quando António Costa e Rui Rio, como disse há pedaço, firmam aquele acordo para que as câmaras municipais possam passar para as juntas de freguesia, assumir responsabilidades do Estado e passar para a junta de freguesia a questão da higiene e limpeza urbana, criam uma legislação em que as coisas ocorrem desta forma. Todos os serviços que eram do município na área da varredura passam, por exemplo, para a junta de freguesia. Mas, como é evidente, não passam as instalações municipais. Portanto, não passam quadro físico.
eventualmente passarão varredoras mecânicas, eventualmente passarão um carrinho ou dois, se existirem, ou 3 ou 4 ou 20 ou 30, não existem assim tantos, aqueles que os trabalhadores manualmente conduzem, com a vassoura, com o lego, com o rodo, e que vão, portanto, fazendo varredura manual. E o que acontece é que as juntas de freguesia têm que criar uma estrutura que normalmente não têm. As juntas das áreas rurais, estou a falar de todos os concelhos, não é só do Concelho de Palmela, normalmente ao longo do tempo foram se equipando com veículos que podem intervir na desmatação, na desherbagem, na limpeza das bermas. As juntas de freguesia de caráter urbano, como é evidente, não tinham essa responsabilidade. Mas têm dificuldades em receberem os devidos materiais logísticos. Têm. Mas também recursos humanos, ou não? Têm, muito. Os recursos humanos, já lá vamos, dos recursos físicos até os próprios edifícios não recebem. Portanto, não é um edifício onde está escrito serviços de higiene, limpeza urbana, Câmara Municipal, e depois uma placa, junta de freguesia, e aquilo funciona tudo. Não é assim. Portanto, as juntas de freguesia têm que criar o seu próprio espaço, têm que criar o seu espaço físico, têm que criar as suas instalações, os seus armazéns, criar o seu estoque. Tem que criar uma estrutura. Criar uma estrutura. Do ponto de vista... O que está a dizer é que não existe a capacidade para ter ainda essa estrutura, existem falta de meios. Nós neste momento temos, por exemplo, um refeitório, mas não temos balneários. E os trabalhadores que trabalham na higiene e limpeza urbana, nos cemitérios do que quer que seja, precisam de balneários. É uma questão elementar. Nós não podemos melhorar o seu apor financeiro e os seus vencimentos, mas podemos melhorar e devemos melhorar a qualidade de vida das pessoas que trabalham. As condições. Porque isso dá-lhes também mais entrega, possibilidade de maior entrega, mais entusiasmo naquilo que realizam no cotidiano. Mas dizer o seguinte, relativamente aos trabalhadores, essa legislação que PS e PSD acordaram permitia que os trabalhadores do município, se assim o entendessem, pudessem não acompanhar as competências. E então, o que é que acontece? Pudessem ficar no município... na Câmara e ir para uma junta qualquer. Bem, o que é que acontece? Acontece que o município de Palmela, a Câmara tinha 18 trabalhadores na área de higiene e limpeza urbana afetos à freguesia de Pinhal Novo. Quando se dá, portanto, esta transição, e nós tentámos, enfim, levá-la até às últimas, porque percebíamos que ela, portanto, poderia suscitar dificuldades à população, aos autarcas com certeza, o que é que acontece? Dessas 18 pessoas, só 5 se apresentam na junta de freguesia de Pinhal Novo. Isto é no seu direito, atenção, porque com uma flexibilização de trabalho tão evidente, com uma precariedade das relações laborais tão evidente, no nosso imaginário, na nossa percepção, as pessoas ficam com a ideia de que saírem da Câmara para irem para a Junta é pôr em possibilidade de risco o seu futuro. Será que a Junta de Freguesia aguenta com isto? Será que um dia isto não passa para a Câmara e a gente já não pode voltar para lá? Resultado, dos 18 vieram 5. E é aquilo que tem neste momento? Não é aquilo que temos neste momento, porque tivemos que abrir um concurso. Mas deixa-me falar já nos espaços verdes para que as pessoas compreendam. A Câmara Municipal tinha 11 jardineiros, um encarregado e 10 trabalhadores afetos à freguesia de Pinhal Novo. Bem, quantos é que transitaram para a freguesia de Pinhal Novo? É fácil, 0. E não temos nada contra esses trabalhadores, percebemos que eles escolheram e optaram por aquilo que lhes pareceu melhor, mais adequado. Temos até uma excelente relação com o encarregado no dia-a-dia da Câmara Municipal, mas a verdade é que não veio nenhum. Mas só para esclarecer, mas essa transição dos trabalhadores é meramente por opção pessoal ou o município pode ter uma palavra a dizer? Meramente por opção pessoal. O que o município pode fazer, e até foi feito, é dizer às pessoas, reunir com elas, dizer estejam calmos, estejam tranquilos, passam para a junta de freguesia, mas continuam no domínio público, com todas as regalias, todos os vínculos, e até está na lei, se a coisa correr mal, podeis regressar à Câmara Municipal sem qualquer problema. Mas convencer as pessoas disto, num meio, num dia-a-dia, onde elas sabem que a precariedade está por aí, que as pessoas parece que já não têm um trabalho para a vida e que a qualquer momento as coisas podem estar difíceis e podem cessar o seu vínculo. As pessoas têm medo. Resultando, portanto, nós estaríamos à espera de 18 mais 11, ou seja, de 29, não tivemos 29, tivemos 5. No cômputo geral, tivemos 5. Para a higiene urbana e para o cuidado do espaço. Exatamente, pode-se dizer assim, bem, mas então a Câmara Municipal e as câmaras municipais em todo o país não têm uma forma de resolver isto? Têm. Bom, então vocês estavam à espera de 11, não tiveram 0, então tomem lá o dinheiro para contratar 11 e podem contratar. Mas quanto tempo é que demoram os recrutamentos?
Demoram imenso tempo, sobretudo para quem, Mário Rui? Para uma junta de freguesia que também não tem experiência nenhuma na realização de procedimentos concursais, porque não era habitual tê-lo, não tinha estas competências. Portanto, o que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que recorrer a empresas privadas, a externalização, para que uma empresa nos montasse toda a mecânica, toda a logística do concurso. E mesmo assim tivemos um ano e tal à espera que o concurso concluísse, porque depois este trabalhador não tem aquela habilitação, ficou de entregar este documento, o outro impugna o resultado e as provas que são escolhidas por nós não, pela empresa que monta o concurso e portanto é quem pagamos essa prestação de serviço. E resultado, o que é que nos acontece? Nós fizemos um concurso para 18 trabalhadores, nem sequer fizemos para os 29, fizemos para 18, porque já tínhamos alguns trabalhadores na junta de freguesia que nos asseguravam algumas tarefas. Bom, fizemos para 18, para dizer que chegaram ao fim em condições de poderem entrar na junta de freguesia 16 pessoas. Resultado, ainda faltavam 2 para aquela que nós nos propunhamos recrutar na primeira vez. Portanto, dos 5 para aumentar para 21. Exatamente. Qual é o problema? É que não concorreram mais pessoas, só ficaram 16. Em 18, que era possível que viessem a integrar os quadros da junta. Resumindo e concluindo, não temos sequer uma bolsa de recrutamento. Isto é, se de repente, por alguma circunstância, algum trabalhador abandona, ou por doença profissional, ou por invalidez, ou por reforma, nós não temos que abrir novo concurso, porque nem sequer ficamos com uma bolsa. Mais um ano à espera. Mais um ano à espera. Ou seja, aquelas pessoas que não ficaram, mas estão na lista, e durante um ano e tal elas podem ingressar na junta de freguesia. E não existe essa possibilidade de ter uma bolsa de... E não existe porque nem sequer conseguimos os 18, só conseguimos 16. E, portanto, do ponto de vista humano, são estas necessidades. Do ponto de vista físico-logístico, são necessidades que também não existem. Nós estamos agora, como digo, já temos um refeitório. A Câmara Municipal cedeu-nos um velho equipamento de uma escola que nós recuperamos, e que era um refeitório numa escola, salvo eu de Arreados. Portanto, agradecemos à Câmara Municipal, porque nos ajudou a resolver um problema, mas temos que criar todas as outras condições que os nossos trabalhadores não tinham, porque não tínhamos aquela competência, não tínhamos toda aquela gente a trabalhar para fazer aquilo que é preciso fazer na área da higiene e limpeza urbana, na varredura e por aí fora. E, portanto, isto para dizer que são condições muito difíceis e, mesmo com a experiência que eu tenho e que outros camaradas meus têm, por exemplo, eu tenho um camarada no Executivo que tem esta área como sua competência delegada, eu deleguei a minha competência nele, é o Paulo Garcia, foi o responsável e chefe de divisão na mesma área de higiene e limpeza urbana na Junta de Freguesia do Parque das Nações, em Lisboa. Portanto, que é uma grande realidade. Mas mesmo a experiência toda dele não se pode de repente transformar em edifícios, em refeitórios, em balneários, em parque para recolher as máquinas, em sítio onde se pode lavar as alfaias, onde se pode lavar as varredoras mecânicas. Falta toda uma estrutura. Isto significa que a coisa não poderá ser resolvida e reparada e conseguirmos dar a volta, que vamos conseguir, mas não é com certeza em um ano, 2 ou 3 que vamos resolver. É um assunto em que vamos ganhando espaço a espaço, medida a medida, passo a passo, e vamos conseguindo construir aquilo que é, de facto, uma capacidade operativa de uma junta de freguesia que eu não tinha. Mas este é todo um problema que acaba por ser transversal a muitos outros municípios. Sobretudo aqueles que têm uma grande área urbana para tratar, porque, como eu digo, porque muitos municípios têm freguesias essencialmente rurais, onde ao longo do tempo os autarcas foram adaptando a sua realidade à circunstância de terem aquele trabalho. Aquele era o seu trabalho nas áreas rurais, os caminhos rurais, as valetas, a deservagem das bermas. No nosso caso nós não tínhamos, e no caso da Junta de Freguesia, onde eu estive também, em Setúbal, também não tínhamos, e foi necessário construir, mas a construção não é em um ano, não é em 2, e sobretudo não é em meio mandato. Isso é impossível. Recorre-se muito em alguns municípios ao outsourcing, exatamente, à externalização. A CDU, por hábito, opõe-se à adjudicação desse serviço a entidades externas, mas onde é poder, na nossa região, na nossa península, arriscaria a dizer no nosso distrito, acaba por se ver obrigado a recorrer a esse tipo de serviço. Sim. Isto tem uma explicação ou não passa de um contrassenso? Claro que tem uma explicação. Portanto, nós temos uma posição de princípio. O serviço público deve ser assegurado pelo Estado local, ou pelo Estado central, ou pelo Estado regional, pelas regiões que existissem. Têm que ser elas a resolver esse problema, ou devem ser as entidades públicas a resolver esse problema. Entretanto, quando não há condições para o fazer,
Nós temos que deitar a mão àquilo que é possível e àquilo que está no mercado. Nós não somos contra a existência de mercado com empresas a oferecerem-se para prestar serviços nesta área. O que entendemos é que os municípios e as freguesias devem agir no sentido de terem elas próprias condições para ter os seus trabalhadores, as suas máquinas, as suas ferramentas e para poder intervir. No Montijo, por exemplo, onde foi vereador, a CDU opunha-se à externalização de Sim, mas eu não quereria falar sobre o Montijo, porque também... exemplo apenas. Pronto, estaria a interferir. Não quero ser mal, o mesmo tipo de problemas com que se debate, por exemplo, o Conselho de Palmela, a Câmara de Palmela. Não quero ser mal interpretado, mas recorda-se, o Mário Rui acompanhava todas as sessões de Câmara na altura. Recorda-se, por exemplo, que uma das coisas que eu defendia, que era importante e que defendo em qualquer sítio onde esteja, é que era necessário fazer um check-in de toda a frota do município. Falava-se muito na altura que havia, portanto, carros de lixo que estavam parados e que não havia recolha, e não havendo recolha, obviamente, aumenta a insatisfação. É como quem diz, pronto, estavam parados, estavam inutilizados, estavam avariados. E aquilo que nós dizíamos, aquilo que eu dizia, portanto, porque tinha essa tarefa a meu cargo, era de propor que se fizesse um check-in, se fizesse um levantamento exaustivo, um relatório exaustivo de todas as viaturas, que víssemos aquilo que era necessário, as que estavam em condições de abate, aquelas que eram suscetíveis de poderem ser reparadas, e que se agisse no sentido de resolver a situação, porque se o município precisava de 20 carros, se tinha 10 parados, impossibilidade de funcionamento, então restavam-lhe 10, e se estava permanentemente a crescer em população, faltavam-lhe mais 10 ou 11, portanto se eram 20 aqueles que eram necessários. Bom, e como é evidente, podia o município não ter logo, imediatamente, capacidade financeira para adquirir esses veículos. E então nós dizíamos, então, mas se for preciso, aí... Então, contrate-se uma empresa que vá combatendo durante algum tempo, uma empresa, obviamente, externa aos serviços municipais, que possa realizar esta intervenção durante algum tempo, enquanto nós, Câmara Municipal, ou nós, Junta de Freguesia, nos vamos, ou vamos agindo, no sentido de nos dotarmos das condições que são necessárias. Porquê, Mário? Vamos lá ver. Isto não é uma questão meramente ideológica, é uma questão meramente ideológica que tem a ver com a vida. A ideologia deve servir a vida, e não o contrário. Vamos lá ver. Se eu tiver um conjunto de trabalhadores que são capazes de fazer aquele serviço e aquela intervenção, em qualquer circunstância, eu posso mobilizá-los para além daquilo que está, portanto, contratualizado, para intervirem em qualquer área, para intervirem num determinado espaço, num determinado assunto. Que se eu tiver uma empresa privada que trabalha para mim, que sujeitou um caderno de encargos, com quem fizemos uma contratação prévia a um concurso nacional ou internacional, que diz que mete 10 trabalhadores ou 20 ou 30 a trabalhar neste bairro, naquele e naquele outro, se eu tiver um problema no bairro vizinho, essa empresa não vai intervir, não tenho qualquer possibilidade de gerir os meios que tenho ao meu dispor. Portanto, essa é a questão fundamental, questão de princípio, não externalizar, mas a externalização pode ser um recurso e um meio para que se momentaneamente resolva um problema, se consiga estar durante algum tempo a tentar satisfazer a qualidade de vida dos cidadãos e ao mesmo tempo vamos nos munir dos recursos, vamos trabalhando, vamos nos munir dos recursos para poder termos nós próprios, nós, município, nós, freguesia, a capacidade de intervir no território. No meio disto tudo há ainda uma outra questão que entra nestas contas, a questão do serviço que é prestado por uma Amarsul. Pois, exatamente, é um serviço complicado e que também gera muita da percepção que os cidadãos têm de que não há qualidade na higiene e limpeza urbana. Na recolha. Na recolha, exatamente, porque há a recolha dos resíduos sólidos urbanos, portanto aqueles contentores domésticos onde se, portanto, coloca a matéria que em casa, portanto o lixo doméstico que fazemos, mas depois existe a recolha dedicada, aquela que a Amarsul, portanto, deve assumir como sua responsabilidade. Pela qual os municípios pagam. Exatamente, cada vez mais e melhor, e muitas das vezes isso não acontece. Não acontece porque os contentores não são colocados num determinado sítio, porque não são despejados dias e dias, porque têm com certeza com os próprios trabalhadores dessa entidade uma relação que não é a mais adequada e que faz com que, portanto, as coisas também se perturbem na prestação do serviço, mas a verdade é essa, é que são pagos, são generosamente pagos, e as autarquias passam a vida, Junta de Freguesia, Conselho Junto da Câmara, para que a Câmara intervenha junto à Amarsul, solicitando que haja
uma intervenção mais adequada, mais capaz, mais cuidada até, porque muitas das vezes o manuseamento e da recolha dos próprios contentores deixa a desejar, e depois é o lixo todo que fica à volta. Como a recolha não é feita da forma mais zelosa, mais atenta, mais adequada, muitas das vezes aquilo que fica depois à volta de um contentor que já se encontra despejado é um monte de lixo que caberá depois às autarquias resolver e que está contratualizado como sendo uma responsabilidade da Amarsul para resolver. Não é só recolher, é recolher tudo o que está à volta e que se deixa cair. Portanto, não pode ser de outra forma. Esta questão de resto, da recolha de resíduos, da limpeza, acaba no Conselho de Palmela de ser quase como que para a oposição ou para as oposições, como que uma bandeira eleitoral neste momento. O que significa, no seu entender? Estou totalmente de acordo. Neste momento é, digamos, o grande trunfo que está a ser utilizado para o combate político-partidário do ponto de vista das autarquias. Eu diria, como disse há bocadinho... Mas é o calcanhar daqueles da CDU? Não, o calcanhar daqueles na freguesia de Pinhal Novo é, como digo, não a questão da higiene e limpeza urbana do meu ponto de vista, mas sobretudo a questão dos espaços verdes. Porquê? Porque nós, nos últimos anos, para além daquilo que era a nossa inexperiência, temos assistido a uma alteração de circunstâncias que é absolutamente espantosa. Primeira, uma que vem desde 2022, que as pessoas não sabem, foi proibida a utilização como químico, como deservante do glifosato. É uma iniciativa da União Europeia de 2022. Ora, o que é que isso significa? Significa que, por razões, enfim, do perigo para a saúde, do ponto de vista cancerígeno e tudo mais. Bom, o que acontece? Acontece que aquela que era a arma mais eficaz que as autarquias dispunham, e até a mais barata, para conseguir resolver o problema da intervenção e da deservagem, que faziam normalmente 2 ou 3 vezes por ano, deixou de existir. E passou a ser, portanto, oferecido no mercado um conjunto de produtos químicos que dizem que são amigos do ambiente, amigos dos animais, amigos da natureza, não digo que não, mas que não são tão amigos da natureza que não destroem as plantas, não destroem os infestantes. E, portanto, esse é um problema muito grande. Mas tem outro problema, Mário, é que são 3, 4, às vezes 10 ou 100 vezes mais caros do que era o glifosato, do que era esse produto. E, portanto, não só não resolvem, como ainda por cima são muito mais caros. E se queremos que sejam eficazes, nós temos que fazer não 2 ou 3 ou 4 vezes por ano, mas temos que fazer quase 2 em 2 meses ou de mês a mês, o que torna impraticável, atendendo aos valores praticados na venda desses produtos, o que torna inviável a sua situação. E, portanto, é uma questão absolutamente dramática. Mas mais, em 2024, sobretudo este ano, nós tivemos condições climatéricas, não sei se tem a ver com as alterações climáticas, não me meto por aí, mas o que sei é que a realidade nos mostra que nós tivemos dias em que chovia consecutivamente. Temos dias em que chovia segunda, terça, não chovia quarta e quinta, chovia sexta e sábado e no fim de semana. Portanto, isto é uma realidade que as pessoas vivenciaram. Se formos aí ao Google dar uma volta pelas informações disponíveis, sabemos que estes foram dos anos com maior pluviosidade e com maiores alterações do ponto de vista climático. Qual é o problema? O problema, olha, é que se chove, nós não podemos colocar o produto químico, o tal que é amigo do ambiente, amigo da natureza e amigo também das infestantes. Não podemos colocar. Bom, ao contrário do anterior. E contrário do anterior. E se está havendo? Se está a vento, também não podemos colocar. Porquê? Porque o vento espalha imediatamente aquele produto que deve estar concentrado em cima das infestantes e espalha para o terreno todo adjacente. Inclusivamente até, se estamos a deservar um passeio onde há relva, pode, com o vento, ser levado para cima da relva e acaba por ter alguma intervenção degradando a relva. As questões da temperatura também. Este novo produto químico não pode ser colocado em situações onde ao longo do dia ou das semanas as temperaturas divergem muito, onde está frio ou onde está sol. Ora, é exatamente o que nos acontece. Nós temos aí dias de calor, temos tido dias de calor fantástico e no dia a seguir está um vento fresco, portanto está qualquer coisa impossível. E também as condições da umidade não propiciam a utilização desses produtos químicos, porque também com a umidade eles não se dão bem e não têm capacidade de intervenção nas infestantes. Portanto, nós estamos com uma situação extremamente complexa, também do ponto de vista dos recursos disponíveis e do ponto de vista das condições climáticas que não ajudam. O que é que isso significa? Que estamos parados? Não estamos. Já juntar àqueles que são os meios que são obrigados a utilizar. Exatamente. Ou por outra, aos meios que já não podem utilizar por imposição da União Europeia. Por imposição da União Europeia, exatamente. Bom, nós neste momento temos um procedimento já contratado com uma empresa
que nos vai ficar, portanto, para a intervenção nos passeios em áreas da freguesia, que nos vai ficar a cerca de 10 mil euros. Antecipámos já todos os procedimentos concursais para termos uma empresa também a trabalhar no tempo das férias, nos meses de junho, julho e agosto, que é quando os nossos trabalhadores obviamente também gozam do seu período de férias. Não podemos forçar as pessoas todas a gozarem férias em janeiro, fevereiro ou dezembro, quer dizer, é totalmente impensável, a não ser que as alterações climáticas venham a tornar tudo igual. Logo veremos. Mas a verdade é esta, portanto, estamos a realizar um esforço muito grande, estamos a gastar muito mais daquilo que era expectável gastar, mas o nosso objetivo é conseguir corresponder àquilo que nós queremos que seja a qualidade de vida que as pessoas merecem. E posso anunciar-vos que nós temos neste momento um conjunto de ações que já estão previstas e alertamos as pessoas para a necessidade de poderem contactar a Junta de Freguesia e transmitirem-nos, darem o feedback de como é que as coisas estão a decorrer. A ecopista vai ser intervencionada, o bairro Lencastre vai ser intervencionado. Em termos de limpeza, deservagem. É, como digo, é aquilo que nós sentimos que é o sítio onde temos um déficit maior. Vai ser intervencionado o Valflores, o bairro Sacristão, a Quinta de Matos, a urbanização dos Farias, a Infante do Henrique, a Quinta dos Farias, já ao referi, o bairro Mesquita, entre outros, e portanto, e temos um conjunto... Nos próximos... Está a decorrer agora e nas próximas semanas, portanto, as pessoas vão ver, vão notar que aquilo que está à vista que não está bem, vai passar a estar bem. O grande problema é a durabilidade dessa questão. É com o calor e com a chuva, se ela persistir, nós temos todas as condições para que a natureza medre. A vida é mesmo assim. A vida é mais forte que qualquer outra circunstância e qualquer meio ambiente. Enfim, vamos esperar que as coisas aconteçam de modo diferente. Agora, vamos encetar, já estamos a fazê-lo, e vamos encetar com certeza no futuro, se formos chamados a assumir estas mesmas responsabilidades que temos hoje, ou com certeza quem estiver na Junta de Freguesia de Pinhal Novo falo-á, haverá de avançar com a nova gestão municipal para a compreensão, gestão e estudo e análise destas circunstâncias, porque como Mário Rui e os nossos ouvintes compreenderão, isto não interessa só à Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, que foi obrigada, aquelas que seguiram a lei e que a cumpriram, que foi obrigada a transferir competências, continua a manter todo o interesse e mais algum, em que do ponto de vista da higiene e limpeza e do tratamento dos espaços verdes, a população tenha uma qualidade de vida capaz, esteja satisfeita, porque nós estamos aqui, é para isso, é para conseguir resolver o problema das pessoas e tornar a sua vida uma vida com mais qualidade no sítio e no território que escolhem para as suas raízes. Até porque no final do dia a imagem que depois acaba por passar e a percepção que os municípios têm é de que face à existência desses focos por beneficiarem de limpeza ou deservagem, como queiramos chamar, a imagem que acaba por passar é de que estamos perante um território, uma localidade ao abandono, quando não é assim. Quando não é assim? E acaba por ter... E é transversal a todos os territórios, basta que os cidadãos deem uma volta pelo distrito e vejam, não é? Quando digo que não é assim, exatamente porque esta questão é transversal. Constata-se, claro, que é transversal a todos os municípios e mais alguns, não só aqueles que compõem a área metropolitana de Lisboa. Caminhamos a passos largos para o final desta nossa conversa e eu não queria deixar de aproveitar a oportunidade para lhe pedir aqui uma análise relativamente, estamos a cerca de 48 horas de decidir o futuro imediato do país, mais umas eleições autárquicas, depois de ainda há pouco mais de um ano se ter cumprido um ato eleitoral, voltamos a ter de realizar outro, e eu não resisto a perguntar-lhe como é que tem, em primeiro lugar, acompanhado esta campanha eleitoral feita em cima do joelho por todas as forças político-partidárias, como é lógico, e aquilo que perspectiva em termos de resultados desde logo para o nosso distrito, sem deixar de poder apresentar-nos aqui aquele que possa ser o seu prognóstico em termos nacionais. Bem, eu não gosto de fazer prognósticos. Só no final do jogo, como o outro. Como diria o João Pinto, não é? O grande João Pinto, exatamente. E não era do Porto, foi o João Pinto, na altura jogador do Sporting ou jogador do Benfica. Portanto, na altura era o outro João Vieira Pinto. O que é que eu gostaria de dizer relativamente a isso? O meu desejo, a minha satisfação pessoal, iria no sentido,
ao meu desejo, aquilo que eu mais auguro é que as pessoas possam votar com a sua vida. Acho que é fundamental. As pessoas dizem muitas das vezes com alguma razão que as forças políticas repetem os seus argumentos, que fogem à discussão e ao tratamento dos assuntos que são mais relevantes, mais importantes, e aquilo que eu desejaria é que as pessoas pudessem votar com a sua vida, deixassem fluir aquilo que é a sua percepção relativamente àquilo que necessitam. Em primeiro lugar, o que é a minha vida? O que é que eu preciso? Tenho uma família, sou homem, mulher, tenho uma família, tenho cidadãos mais velhos, meus pais, meus avós, que precisam de apoio, ou que eu preciso de apoio deles, infelizmente, porque a minha vida não está assegurada, não está garantida, e portanto que pensem com a sua vida, com aquilo que precisam para o cotidiano, com aquilo que lhes faz falta e com aquilo que nós, naquela canção tão conhecida do Sérgio Godinho, identificamos como os problemas fundamentais: a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. E se mais alguma coisa carecem, se mais alguma coisa necessitem, que juntem ao mote desta canção e que façam dela o guia para a votação. Como é que viu esta campanha? O que é que lhe pareceu? Que nota dá? De 0 a 10 a esta campanha? Eu não gostaria de qualificar. Naqueles que têm a ver comigo, na força política como me revejo, eu dou um 19, que é para não dar 20, porque quero que continuem a estudar. Estávamos numa escala de 0 a 10, dá 19, não dá 20, já não está mal. Portanto, eu dou 19, eu gosto mais da escala 0 a 20. Como sabe, eu fui professor e gostava muito mais dessa escala, porque me permitia ser mais rigoroso. Agora, as outras forças políticas... para a CDU. Sim, as outras forças políticas que se situam num plano mais perto da CDU, terão feito o seu trabalho, também denunciando aquilo que é, portanto, o conjunto de políticas que nos governam há alguns anos atrás. As outras políticas, as outras partidas, as outras forças políticas... À direita? Enfim, realizaram aquilo que se sabe. Normalmente nós temos um conjunto de promessas e dimensões que têm a ver com aumento de pensões, aumento de salários, diminuição de impostos, diminuição de todos os impostos. Portanto, como se houvesse aí um saco azul tremendo onde o dinheiro nasce a toda a hora, e depois, como sabemos a seguir, vem a realidade pura e dura. Nós já temos experiência disso, vivemos há pouco tempo, por exemplo, uma experiência amarguíssima, que foi a Troika. Não vou falar, obviamente, daquilo que foi a Covid, porque foi uma coisa que se impôs a todos nós, portanto era uma coisa diferente, mas tivemos a Troika, tivemos a experiência na pele, e sabemos que as pessoas, os movimentos, os partidos, até os protagonistas que estão hoje nas forças políticas do governo e que suportam, portanto, este governo, são os mesmos que estiveram na Troika e que aplicaram tudo aquilo que era, até para além da Troika, o programa de recuperação capitalista do país, de uma forma, portanto, muito, muito desumana, muito cruel, e com repercussões que ainda hoje se fazem sentir nas nossas vidas. Eu recordo, por exemplo, como trabalhador da administração, e na altura na Assembleia da República, retiraram-nos uma parte dos vencimentos e do subsídio de férias e do 13º mês que nunca mais recebemos. E, portanto, são situações que não devemos esquecer e, sobretudo, votar com a nossa vida, votar com as nossas necessidades e ver quem é que, ao longo do tempo, de uma forma, às vezes, mais consistente, outras vezes menos, mas sempre com essa preocupação, tentam resolver os nossos problemas. Deixe-me terminar com uma provocação. Uma provocação, mas simpática. Se a CDU não reforçar o seu grupo parlamentar, no mínimo com a conquista de mais 2 lugares no hemiciclo, mais 2 deputados, penso que foi esse um dos objetivos mínimos apontados por Paulo Raimundo. Significará isso que o resultado da CDU será um resultado nheca-nheca? É uma provocação muito bem intencionada. Não, eu estou convencido que quem optou pelo discurso e pela intervenção nheca-nheca vai sentir um suor frio e qualquer indisposição na altura de constatar os resultados. Muito obrigado, Carlos Jorge de Almeida, Presidente da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, eleito pela CDU. Foi o nosso convidado de hoje para debatermos o estado do sítio, digamos assim, de uma freguesia de referência no nosso distrito e que pertence ao concelho de Palmela. Foi mais uma entrevista à sexta, regressaremos na próxima semana e não se esqueça, no domingo exerça o seu direito de cidadania. Vote. Um abraço e muito obrigado.